Bom, como deu horário, então, e todos os autores já estão presentes, então vamos iniciar oficialmente a nossa sessão. E, como sempre, é um prazer participar dessa atividade. Meu nome é Aline Ribeiro, eu sou doutoranda da FEA USP e a moderadora da nossa sessão de hoje é a professora Laura Maria, da Universidade Federal da Paraíba. E explicando um pouco a estrutura da nossa sessão, nesses 4 minutos iniciais, eu vou me dedicar à introdução aqui da sessão. Eu apresentarei os títulos dos trabalhos e os vídeos. A cada apresentação será transmitida via sistema SEMEAD e logo após haverá a discussão de cada trabalho. Lembrando que cada trabalho que ultrapassar os 8 minutos de apresentação terão esse tempo descontado na sua discussão, que também terá um tempo máximo de 8 minutos por discussão. E quando estiver faltando 3 minutos e 1 minuto para cada discussão, eu vou emitir uma mensagem informando a finalização desse tempo. Eu coloquei já no chat um link para o questionário de avaliação dessa sessão, e no final da sessão eu também disponibilizarei esse link. Então, agora eu passo a palavra para a professora Laura Maia, Laura Maria, enfim, com sobrenome, que para falar com vocês e logo após eu veicularei os vídeos das apresentações. Bom, como a Aline já me apresentou, eu sou a moderadora dessa sessão, né? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai iniciar, né, com os vídeos, como a Aline falou, e aí a cada vídeo, eu prefiro assim, Aline, a cada vídeo a gente fazer a discussão após, né? Porque eu sei que tem alguns moderadores que preferem todos e fazer Sim, a sim, discussão ao final, né? Eu prefiro fazer a cada vídeo, porque daí a gente foca no assunto do autor daquele vídeo. Eu acho que acaba perfeito. sendo mais proveitoso assim, que a gente foca no assunto. Então, é isso, eu acredito. A gente pode começar, Aline? Sim, sim. O primeiro, o primeiro vídeo, o primeiro artigo está qual, Aline, por favor? É o de inclusividade no consumo de mercado, uma abordagem etnográfica nas páginas de bairros do Instagram. Tudo certo. A Edilânia está aqui, então a gente pode começar? Sim, por favor, eu peço que vocês me comuniquem se estão ouvindo o som. Aí, ao invés de comunicar no chat, pode interromper e falar mesmo, porque o chat não aparece direito para mim quando eu estou aqui veiculando o vídeo, tá bem? Ok. Olá, eu sou a Edilânia Miranda Conrado, sou mestranda no curso de Administração Acadêmica pela Universidade Estadual de Ceará, e esse trabalho ele foi desenvolvido junto com a orientação do professor Dr. Felipe Gerral. O título do nosso trabalho é Inclusividade no Consumo de Mercado, uma abordagem etnográfica das páginas de bairro do Instagram. A inclusão digital ela tem ajudado a redefinir o mercado do consumidor, transformando interações online em forças de cocriação comunitária. Então, estudos de etnografia, como os de CONISET, destacam como as interações online podem ser analisadas para entender melhor os comportamentos de consumo e as dinâmicas de mercado dentro das comunidades digitais. Seguindo esse contexto, a inclusão digital e a conectividade, elas estão revolucionando a maneira como as comunidades interagem, consomem e se empoderam. As redes sociais, especificamente as plataformas como o Instagram, que é o nosso campo de estudo, eles tornaram-se espaços cruciais para a troca de informações e promoção de negócios locais. Então, a literatura sobre marketing digital e interações online também destaca as estratégias de persuasão e influência interpessoal nas comunidades digitais. A literatura atual ela não aborda suficientemente como diferentes grupos sociais são representados e incluídos nas práticas de consumo promovidas nessas páginas. Então, o nosso trabalho ele identifica uma carência de estudos que analisem a inclusividade no mercado consumidor em contextos locais, principalmente utilizando a etnografia para investigar as interações em páginas de bairro do Instagram. Então, a gente pretende preencher essa lacuna na literatura existente sobre como diferentes grupos sociais eles são representados e incluídos nas práticas de consumo promovidas dentro dessas plataformas. Então, através dessa lacuna, veio a questão de pesquisa. Como as páginas de barra do Instagram promovem a inclusividade no mercado consumidor e de que maneira as interações e as cocriações digitais refletem e influenciam as dinâmicas de consumo local. O nosso objetivo geral é investigar a inclusão e a diversidade no mercado consumidor, promovido por essas páginas de bairro no Instagram, utilizando a etnografia como método de pesquisa. E através do nosso objetivo geral, a gente traçou os objetivos específicos, que é analisar o conteúdo produzido e co-criado pela comunidade nas páginas de bairro do Instagram, examinar as representações de diferentes grupos sociais nas interações e postagens, avaliar como o humor, as notícias e as informações sobre o mercado local são utilizados para promover a inclusividade, e explorar as dinâmicas de mercado local que são influenciadas por essas interações dentro das redes sociais.
Como justificativa, a principal justificativa do nosso trabalho é o impacto da inclusão digital, né, e a sua abordagem inovadora sobre a inclusividade no consumo digital. Né? Ela é representada como um fator transformador nas dinâmicas de mercado, permitindo que as comunidades locais elas se empoderem e interagem de maneira mais eficaz. Então, o nosso trabalho argumenta que as redes sociais elas são fundamentais para essa troca de informação e promoção de negócios locais, destacando a importância da cocriação digital como uma forma de engajamento comunitário. Né? E o nosso trabalho é relevante porque ele se manifesta na promoção da equidade social, através do engajamento comunitário nas plataformas digitais. Destaca como o papel das páginas de bairro, eles funcionam como uns microcosmos das comunidades locais, onde a cocriação de conteúdo ela é incentivada. Isso não apenas fortalece o engajamento entre os membros da comunidade, mas também permite uma representação mais equitativa dos diversos grupos sociais. O nosso referencial teórico, né, ele foi dividido em 3 seções, onde uma é a inclusividade no mercado consumidor e a cocriação, que a inclusividade ela refere-se à representação equitativa de diferentes grupos sociais no acesso de bens e serviços, né, prova sobre a ótica da justiça social e democratização do consumo. A gente aborda o empoderamento, a crítica das desigualdades, a promoção da equidade, os aspectos emocionais e culturais e o contexto local. A outra seção é a cocriação digital, que a cocriação digital ela envolve a colaboração ativa dos consumidores no desenvolvimento de produtos e serviços através de plataformas digitais. E isso faz com que tenha um empoderamento do consumidor, tenha um aumento da tecnologia, os impactos psicológicos e sociais da própria pessoa, de acordo com a cocriação dentro da página, né, e tem essa integração do conhecimento. E a gente aborda a importância da inclusividade na cocriação, que a inclusividade ela é crucial para garantir a representatividade, né, nas interações nas páginas de bairro do Instagram. A cocriação ela é um motor essencial para fomentar a inclusão e o valor percebido e também para poder aumentar o engajamento comunitário, né, porque ele é vital para a gente poder entender como a cocriação ela pode ser catalisada dentro das comunidades digitais. A nossa metodologia, né, a nossa pesquisa ela é uma pesquisa exploratória descritiva, de abordagem qualitativa, onde a gente utilizou o método da etnografia, né, que a gente buscou identificar e analisar as interações dos consumidores locais nas páginas de bairro do Instagram, né, que foi o nosso objeto de estudo. A nossa metodologia, a gente fez um critério de seleção, né, das páginas, onde a gente selecionou 6 páginas de Instagram. O nosso critério de seleção foi o número de seguidores, o engajamento e a popularidade dessas páginas. A nossa coleta de dados, ela se fez do dia 5 de janeiro até o dia 4 de julho, e as interações públicas, elas foram através de comentários, curtidas, compartilhamentos e postagens, e inclui fotografia, transcrições e interferências, que a gente organizou tudo dentro de um diário de pesquisa, né? A gente fez uma análise desses dados, que foi uma análise de conteúdo qualitativo, e a gente buscou, né, de acordo com a ética, de acordo com os dados analisados, eles são publicamente acessíveis. Então, a nossa metodologia, ela permitiu uma compreensão abrangente dessas dinâmicas sociais de consumo nas páginas evidenciadas, contribuindo para uma análise da inclusividade dentro do mercado de trabalho. E os dados que a gente analisou, não houve conflito de interesse relevante, por serem dados publicamente acessíveis. Os resultados da nossa pesquisa, né? A nossa pesquisa, a gente encontrou 5 resultados, 5 percepções, que foi a cocriação e inclusividade, engajamento comunitário, representação de grupos sociais, percepção de valor e dinâmicas de mercado local. Dentro da cocriação e da inclusividade, a gente teve um ambiente de cocriação, né, que as páginas de bairro, elas servem como uma plataforma onde os membros da comunidade trabalham com conteúdo, incluindo comentários, fotos e vídeos, e isso facilitou o compartilhamento, né? O compartilhamento e a repostagem de conteúdo pelos administradores das páginas, eles incentivam a participação da comunidade e incentiva a cocriação entre esses usuários. Dentro do engajamento comunitário, a gente teve interações significativas, né? A gente observou um alto nível de engajamento nessas interações com os usuários, expressando as opiniões, as experiências deles que refletem as suas vivências locais. E, através disso, eles tiveram uma construção de comunidade, que as interações, elas ajudam a fortalecer esses laços comunitários, né? Promovendo um senso de pertencimento dos participantes. Na representação de grupos sociais, a questão da diversidade nas interações. As páginas, elas refletem a diversidade porque elas representam diferentes grupos sociais nas postagens e nas interações. E isso traz uma inclusão nas práticas de consumo, porque revela que as práticas, elas são promovidas por essas páginas e elas são inclusivas. Elas permitem que diferentes vozes sejam ouvidas. Através daí vem a percepção de valor, que tem a valorização da cocriação, né, onde os consumidores eles tendem a valorizar mais os produtos e os serviços que foram cocriados e que envolve essa participação ativa, que acaba trazendo engajamento para a página, né? Então, isso traz um impacto de satisfação do consumidor, que a cocriação e o engajamento comunitário, eles influenciam positivamente essa satisfação dos consumidores. Então, conforme isso vai sendo evidenciado nas interações dentro da página, e isso vai trazendo dinâmicas dentro do mercado local, que influencia, né, as interações. Então, essas interações dentro das páginas de bairros, elas impactam as dinâmicas de mercado local, promovendo os negócios e os serviços locais através da visibilidade que é gerada. Então, isso vai trazendo estratégias de inclusão. As páginas, elas utilizam essas estratégias que fomentam a inclusão social e econômica. Então, contribui para o fortalecimento dentro desse consumo local, dentro do mercado local, dentro da própria comunidade.
Como contribuições finais, a principal contribuição, né, é a própria inclusividade, que é a promoção da inclusividade e o empoderamento comunitário, né, tem a relevância da cocriação, que foi a teoria a qual a gente se baseou, que veio o valor da cocriação e o feedback junto com a satisfação, né, as implicações práticas, que são as estratégias para esses negócios locais e o apoio a essas políticas públicas. Como limitação e sugestão para pesquisas futuras, a gente fez uma pesquisa com páginas específicas de bairros em Fortaleza. Então, a gente pode ter generalizado os resultados para outras localidades, né? Então, explorar outros contextos digitais e diferentes plataformas sociais, possa ser que abranja melhor esses resultados, né, trazendo mais contribuições. Essas foram as principais referências que a gente utilizou do nosso trabalho. E obrigada. Bom, agora com a finalização dessa primeira apresentação, nós temos 8 minutos e 13 segundos para a discussão. Bom, então, primeiramente, parabéns, certo? O tema é muito bom. É um tema que é altamente relevante. Então, Edilane, eu acho que estou olhando aqui, você é a única autora, né, presente aqui do artigo. Então, parabéns, a apresentação também é muito boa, muito bonito os seus slides, tá certo? Então, Edilane, assim, antes de começar as contribuições, queria saber de vocês. Você quer comentar algo sobre o artigo? Quer falar sobre a escolha da temática antes de eu começar? Tá. Queria agradecer a oportunidade, né, de poder estar apresentando aqui no Congresso. Pedir desculpa caso alguém não tenha entendido, porque por ser um trabalho qual, eu tive a dificuldade de conseguir concentrar o volume de informação que a gente tem e conseguir passar tudo em 8 minutos. Então, fazer o vídeo em 8 minutos é um desafio muito grande para a gente poder colocar tudo que é relevante, tudo que a gente acha que é importante e poder colocar os resultados, né? Esse artigo, a gente está fazendo ele, a gente até submeteu, mas a gente está dando um andamento agora. A gente começou com essa parte de etnografia e agora eu estou conversando com as pessoas que seguem essas páginas, né? Conversas informais, para a gente poder entender como que é a percepção de valor realmente dessas pessoas dentro da comunidade, como que elas se acham pertencentes e como que isso influencia no mercado local. A gente começou esse artigo meio que falando sobre começou com a perspectiva de mercado local, mas a gente acabou encontrando um valor muito maior nessa questão da teoria da cocriação, que é realmente o pertencimento da comunidade, dela participar, dela ser engajada e dela se sentir alguém dentro desse mundo que é a rede social, que é imensa, né? Então, o maior desafio foi esse, da gente poder pegar todos esses resultados, da gente poder tabular, e a partir dos resultados que a gente fez, a partir dessa primeira etnografia, agora a gente está dando andamento, né? E a gente está tendo conversas com os participantes. Eu marquei entrevistas com as pessoas que são os administradores das páginas e já comecei a ter conversas com pessoas que são seguidores das páginas de bairro. Muito bem. A etnografia, né, permite a gente esse mergulho no campo, né? A gente acaba conseguindo fazer esse aprofundamento. Então, parabéns por isso. Então, eu fiz alguns apontamentos aqui no teu trabalho, e aí você discute, não é, com o outro autor, se é pertinente ou não, né? Porque eu acredito que seja a intenção de vocês publicar esse artigo, né, para um periódico. Então, só algumas contribuições que vocês ponderam depois para, né, para ver se vocês para enriquecer ainda mais o trabalho. Então, assim, começando aqui da introdução, ela está muito bem organizada, né? O ponto positivo dela é ela está muito bem organizada, ela está coesa. Só alguns pontos que para vocês observarem é que vocês falam assim que a literatura atual não aborda suficientemente os grupos sociais. Então, assim, essa afirmação ela vai antes das perguntas de pesquisa. É sempre bom a gente falar assim, com base em quê? Vocês fizeram algum levantamento sobre isso, alguma base de dados para mostrar assim, ó, a gente pesquisou nas bases X, Y, Z e a gente viu que há pouquíssimos trabalhos sobre os grupos sociais, como eles estão inseridos em páginas de redes sociais. Então, assim, justifica melhor por que que a literatura ela não aborda suficientemente essa temática para daí introduzir as perguntas de pesquisa, tá bom? Eu estou na página aqui do
do PDF. Se você quiser falar alguma coisa, é só abrir o microfone, tá, Edilânia? Porque eu não estou conseguindo enxergar aqui a página, tá Tá certo? certo. Pronto. Sim. Outra coisa, né? Quando eu tô, pronto. Então, quando vocês falam, não é, falam as perguntas de pesquisa, é a primeira vez que vocês falam sobre bairros na introdução. Então, eu acredito que caberia trazer aí um parágrafo de interligação entre as perguntas e vocês falarem dos bairros. Como é que vocês chegaram nisso? Vocês falam assim, vamos falar sobre a literatura de marketing digital e etc., de cocriação em contextos locais, e a gente já pula, já chega assim, as páginas dos bairros do Instagram. Então, se vocês conseguirem fazer uma interligação melhor entre essas temáticas, eu acredito que a gente consiga ter uma leitura mais fluida para a gente saber como é que chegou a esse ponto. No mais, né, a introdução, eu acredito que ela carece de uma justificativa um pouco melhor, algo mais palatável para a gente saber assim, ó, na literatura está falando sobre isso, isso e isso. Então, vamos colocar, né, a gente vai preencher essas lacunas. Vocês falam muito em lacunas, na tua apresentação ficou muito clara a lacuna, só detalha melhor isso na introdução, porque aí a gente vai ver a relevância desse trabalho, porque ele é muito relevante. E no periódico eles vão acabar insistindo nisso também. Qual é essa relevância? Então, acho que na justificativa, vou deixar isso mais redondo, mais explícito, acredito que ficaria mais, assim, mais visível mesmo para os avaliadores quando vocês forem encaminhar para o periódico. Na fundamentação teórica, vocês utilizam literatura atual em alguns momentos, só se for possível também, porque eu sei como é difícil a gente estar num tema, assim, num tema que está bem inicial e a gente não achar literatura. Eu sei como é complicado. Mas, se possível, como eu disse, se possível, vejam outros trabalhos também. Vocês repetem bastante o trabalho de Acevedo, o trabalho de Kuznets. Então, assim, vocês repetem muito essas referências. Então, tentem diversificar mais, se vocês conseguirem encontrar, porque eu sei como é complicado. A gente está num tema emergente e não tem muita literatura. Como eu falei, né, no referencial teórico. Deixa eu ver aqui o que eu ia falar. Sim, no referencial teórico sobre a parte de cocriação, cadê? Deixa eu ver aqui. Sim, só uma dica, assim, na parte de cocriação, vocês começam no tópico 2.1. Eu acredito que se ficasse tudo no tópico 2.2, ficaria melhor de ler, porque fica quebrando muito. Vocês começarem o tópico de cocriação digital falando o que é cocriação, depois puxa para cocriação digital e segue, para ficar mais fluida a leitura, para não ficar quebrada. Sabe? No outro você está falando de uma coisa, e aí em cocriação digital já começa. Então, só para a leitura ficar mais fluida também. é, Parabéns pelo destaque do viés que vocês querem trabalhar. Vocês deixam muito claro que vocês definem os conceitos de cocriação digital, de inclusividade, e aí fala mesmo que essa pesquisa ela foca nesses dois pontos, delimitam bastante. Então, isso, para uma pesquisa qualitativa, é bem interessante. E aí, por isso, nesse final da referencial teórico, eu queria sugerir mesmo essa figura do percurso de pesquisa e na metodologia também. Eu queria sugerir essa figura, né, do percurso de pesquisa para ficar mais visível para o leitor, tá certo? Assim, só uma ponderação rapidinho aqui, para não estourar meu tempo. Quando vocês falam de engajamento, vocês não colocam a porcentagem de engajamento das páginas. Só falam que tem engajamento. Esse engajamento tem como ser calculado. Inclusive, manda se você quiser, eu posso mandar até por e-mail. Eu peguei na extensão do Google o engajamento dessas páginas. Então, eu consigo te enviar essa calculadora de engajamento, tá certo, Edilânia? Para conseguir encaixar melhor até nos seus resultados essa parte de engajamento. Então, o trabalho de vocês está muito bom, muito bem organizado. Só mais essa questão de faz figuras de percurso metodológico, faz figuras de referencial teórico, porque fica mais claro mesmo para o leitor esse viés de vocês. E como eu disse,
Se quiser, né, que eu mando para vocês as porcentagens de engajamento que eu peguei na extensão do Google, eu consigo enviar. Porque vai ficar melhor nos resultados de vocês lá embaixo quando tem um tópico de engajamento. Tá certo? No mais, é isso. Eu acabei estourando meu tempo para falar. Eu falo bastante, Aline. Sim. Desculpa. Mas aí a gente, Mas no após o mais. final, a gente tem mais 22 minutos para fazer a discussão geral. Então, pode também falar nos 22 minutos Tá. finais. Tudo certo. Então, eu vou te enviar, tá, Edilane, um arquivo com as porcentagens certinhas e com essas ponderações. Tá ok? Então, muito obrigada. Espero que tenha contribuído, né, de alguma forma para o artigo de vocês. Então, deixa eu pausar aqui. Aline, vamos para o segundo artigo, né, que o Francisco está aqui Isso. para ver a É o apresentação do artigo dele. personalização de playlists e E- retenção de usuários no Spotify. Ah, não, agora é o de Virgínia. É o meu e o de Virgínia, né? Ficou isso. Eu acabei não vendo essa ordem. Eu tava vendo a outra ordem com errado. Não, é a ordem que apareceu para mim aqui no sistema, que eu estou seguindo, Ah, na pronto, verdade. perfeito. É porque Então, talvez apareça para cada um, apareça de uma forma, não é, sei. vamos usar o artigo do Spotify. Muito obrigada. Olá pessoal, meu nome é Virginia. Vamos dar início à apresentação do artigo intitulado Personalização de playlists e retenção de usuários no Spotify. Ele faz parte da temática redes sociais mediadas, ambientes e dispositivos digitais e foi elaborado por Virginia Freitas, da Universidade Federal de Campina Grande, e Laura Maier, da Universidade Federal da Paraíba. Para introduzirmos esse estudo, nós observamos que ele está alocado dentro da cultura do consumo. Assim, os indivíduos em nossa sociedade, eles estão imersos em uma cultura em que o consumo desempenha um papel fundamental na construção de suas identidades. Dessa maneira, as plataformas de streaming, especificamente o Spotify, os usuários eles têm acesso a uma ampla gama de recursos, como playlists personalizadas, navegação nas escolhas de suas músicas, e essas transformações elas representam influência significativa nas plataformas de streaming e como os usuários consomem e descobrem as músicas. Segundo o Estadão, os usuários ativos da plataforma do Spotify em todo o mundo em 2022 eram de 489 milhões, evidenciando a importância dessa temática para a contemporaneidade. Nesse sentido, esse estudo tem como objetivo analisar de que maneira a personalização de playlists influencia na retenção de usuários do aplicativo Spotify. Na fundamentação teórica, abordamos a cultura de consumo e o impacto das plataformas de streaming nas transformações de consumo musical, ressaltando que o consumo ele vai além da utilidade prática, envolvendo aspectos culturais e também sociais. Nessa perspectiva, as plataformas de streaming, conforme Madeira em 2021 vai citar, facilitam o acesso à música em qualquer lugar, adaptando-se ao consumo contemporâneo. Assim, a personalização das playlists é uma ferramenta poderosa para criar vínculos emocionais, permitindo que os usuários eles montem suas próprias playlists e não só atendam às preferências, mas também fortaleçam a conexão com os serviços. Estudos como o de Mulligan vão sublinhar a importância crescente das playlists. Aqui nós temos o nosso modelo teórico, e esta pesquisa utilizou o modelo de Mantimack e Islam 2015, que possui como objetivo aplicar a teoria dos usos e gratificações para examinar as diferenças nas gratificações entre os usuários básicos e premium do Spotify. Assim, esse estudo adaptou o modelo empregado pelos referidos autores, tendo em vista mensurar como a personalização de playlists influencia na retenção de usuários do aplicativo Spotify. O modelo teórico proposto teve as seguintes hipóteses: identidade pessoal, conectividade social, descoberta de novas músicas, ubiquidade e hedonismo influencia positivamente a intenção de continuação de uso. Seguindo para os procedimentos metodológicos, essa pesquisa é de cunho descritivo, exploratório e quantitativo. Utilizamos a teoria dos usos e gratificações, adaptado de Mantimack e Islam 2015. A escala escolhida foi a Likert de 10 pontos. Utilizamos o Google Forms para coletar as respostas dos indivíduos e também foi feito um pré-teste com um questionário online. A nossa pesquisa teve um total de 698 respondentes válidos. Além disso, também foi feito uma modelagem de equações estruturais, utilizando o Smart PLS4 e o Excel para análise dos resultados obtidos. Seguindo para a análise dos resultados, nós temos a tabela 1, com os resultados da análise fatorial confirmatória. Temos o alfa de Cronbach,
que variou de 0,783 a 0,911, indicando consistência interna aceitável, enquanto a confiabilidade composta variou de 0,855 a 0,944, reforçando a consistência dos construtos. E, por fim, a variância média extraída apresentou valores entre 0,607 e 0,850, evidenciando a validade convergente e adequada. E esses resultados sugerem que o modelo possui validade e confiabilidade robustas para as variáveis analisadas. Em relação à tabela 2 de validade discriminante, os resultados sugerem que cada construto é único e mede um conceito distinto, sem ambiguidade conceitual. E isso é importante para garantir que as variáveis de cada construto realmente captem apenas o conceito proposto e não se confundam com os demais. Assim, o modelo demonstra uma estrutura teórica robusta, com construtos claramente diferenciados entre si. Já a tabela 3, ela vai trazer o índice de ajuste normalizado e os resíduos padronizados da raiz quadrada média que foram analisados. Os indicadores eles apresentam valores muito satisfatórios, com o NFI de 0,810 e o SRMR de 0,052. E esses resultados eles indicam que o ajuste do modelo é geralmente satisfatório. Ainda que o valor do real quadrado seja de 0,279 para o construto de intenção de continuação de uso, e indica que o modelo da regressão utilizado explica cerca de 27,9% da variabilidade observada, e embora esse valor possa até parecer relativamente baixo, o resultado demonstra uma contribuição estatisticamente significativa das variáveis independentes, consideradas no modelo em relação à intenção de continuação de uso. Assim, essas limitações elas apontam para oportunidades futuras de pesquisa, onde outros fatores relevantes podem ser explorados para um entendimento mais abrangente desse construto. Em relação à tabela 4, que vai trazer os resultados do teste de hipóteses, que inicia com a hipótese 1, relacionada à identidade pessoal ligada à intenção de continuação de uso, a hipótese 2 e a hipótese 3, que ambas sobre as condições facilitadoras obtiveram rejeição em suas suposições. Isso pode se explicar pelo fato de que as hipóteses não estejam ligadas ao interesse do público, pois as suas intenções em utilizar o aplicativo de stream são direcionadas a outros fatores. Sendo assim, esses resultados destacam que a combinação positiva de conhecimento, hedonismo e ubiquidade desempenha um papel significativo nas intenções de continuar utilizando o aplicativo de stream Spotify, com efeito cumulativo benéfico. Nesse sentido, isso significa que quando os usuários eles têm um bom conhecimento sobre o aplicativo, quando a experiência de uso é prazerosa e quando o aplicativo está disponível em todos os lugares, eles têm uma maior inclinação para continuar utilizando o aplicativo de stream Spotify. A figura 2 vai trazer a relação causal entre os construtos de um modelo, trazendo as seguintes hipóteses: identidade pessoal, conectividade social, descoberta de novas músicas, ubiquidade e hedonismo, e sua relação com a intenção de continuação de uso. Em relação às considerações finais, nós colocamos três tópicos. O primeiro são as contribuições teóricas. As relações identificadas no estudo proporcionam uma contribuição significativa para entender como a personalização de playlist no Spotify influencia a retenção dos usuários na plataforma. O segundo tópico seria as limitações. O estudo enfrentou dificuldades para encontrar referências bibliográficas relevantes na área de administração, o que dificultou a construção do referencial teórico e a elaboração dos instrumentos de pesquisa. Em relação ao terceiro tópico, que seria as pesquisas futuras, nós sugerimos que outras aplicações de personalização de playlist no Spotify devem ser testadas com diferentes variáveis e público-alvo para ampliar o conhecimento sobre o tema. Aqui estão algumas referências bibliográficas que utilizamos nessa pesquisa. Agradecemos por sua atenção. Muito obrigada. Pronto. Então, né, agora nós temos 8 minutos e 16 segundos para a discussão desse segundo artigo. Bom, esse artigo, não é? Eu acho que vocês perceberam, da autoria de Virgínia e minha também. Então, eu queria que Virginia falasse um pouco sobre a escolha dessa temática e logo após, como assim, o artigo é nosso, então eu ia falar só algumas ponderações que os próprios avaliadores do SEMEAD falaram, né, sobre esse artigo. E
Então, Virgínia, fica aberta a palavra para você falar sobre a escolha dessa temática e como foi esse artigo. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Olá, bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. E, bom, esse artigo ele é fruto do meu TCC, que eu defendi em 2023, com a orientação da professora Laura. E eu escolhi fazer o artigo Personalização de Playlist e Retenção de Usuários no Spotify, porque esse é um tema que ele vai explorar essa interseção entre o comportamento do usuário e a tecnologia de recomendação. Então, com o aumento do uso, né, dessas plataformas de streaming, especificamente o Spotify, que foi a nossa escolha, né, a personalização ela acaba se tornando uma estratégia fundamental para engajar e reter esses usuários. Então, o interesse ele vai surgir dessa necessidade específica de entender como a experiência personalizada, ela vai se adaptar a os gostos e as preferências desses indivíduos e como isso vai influenciar a satisfação e a fidelização desses indivíduos. Então, a partir de construtos específicos, como vocês puderam ver na apresentação, identidade pessoal, conectividade social, descoberta de novas músicas, ubiquidade e hedonismo influencia positivamente a intenção de continuação de uso, nós queríamos entender alguns construtos específicos que muitas vezes não estavam tão claros na literatura e como é que eles se conectavam especificamente com essa parte do stream e Spotify. E falando assim, de uma parte de como foi a construção especificamente, nós estávamos na sala de aula, eu e a professora Laura, para discutir, para ver qual seria o tema da nossa pesquisa, e a gente acabou conversando e discutindo que iríamos partir para a questão do stream, mas especificamente stream de música e seria o Spotify. Então, ele foi a escolha para poder entender um pouco mais sobre como os indivíduos eles escolhiam o Spotify no lugar de outros streams de música e como os indivíduos eles tinham esse processo de fidelização. Então, eu prefiro ficar no Spotify do que em outras plataformas. E assim, nós tivemos algumas descobertas interessantes, como, por exemplo, que alguns indivíduos, eles veem, como, por exemplo, a questão da identidade pessoal, eles não se identificam, pelo menos na nossa amostra, como o Spotify como uma identidade pessoal, e também que eles não consideram o Spotify como uma rede social. Então, na conectividade social, tem uma relação inversamente negativa. Então, eles acabam que não consideram o Spotify como uma rede social e também gostam de ouvir as mesmas músicas. Então, foram descobertas muito interessantes, porque podemos observar que, por exemplo, a questão do hedonismo e da ubiquidade, na nossa amostra específica, nos indivíduos que a gente estudou, foi que essa parte, né, os indivíduos eles ficam na plataforma do Spotify especificamente porque é mais cômodo para eles por conta da questão do prazer e de ter essa facilidade de baixar a música onde quiser, escutar onde quiser. Então, foi bem interessante porque surgiu dessa discussão em sala de aula e acabou surgindo, sendo fruto, né, do artigo que agora está sendo apresentado no SEMEAD e também agradecer por essa oportunidade, é a minha primeira vez de SEMEAD, também é a minha primeira vez apresentando artigo e também eu estou participando como embaixadora do SEMEAD. Então, assim, estão sendo experiências muito importantes e relevantes nessa parte da pesquisa. Estou aberta a qualquer pergunta e questionamento que surgir em relação ao artigo e muito obrigada. O Tá sem microfone. som, professora. Deixa eu abrir meu microfone, desculpa. Obrigada, Virgínia. Os avaliadores, eles ponderaram bastante para nós fazermos um aprofundamento também do uso da teoria dos usos e gratificações. Essa teoria ela foi escolhida para embasar o estudo justamente porque o usuário ele busca uma gratificação que é que ele quer com o Spotify, ele realiza esse uso e daí ele vai ter as suas gratificações ao utilizá-lo. Então, justamente por isso, a amostra era composta por pessoas que, obviamente, utilizavam playlists, faziam playlists personalizadas no Spotify, porque a gente tinha que saber quais eram as gratificações que eram alcançadas. Então, algo bastante pontuado aqui pelos avaliadores foi justamente nós fazermos um aprofundamento do porquê
porque a teoria dos usos e gratificações, né, fala mais sobre ela, dá essa profundidade. Também, se possível, né, colocar outras variáveis também. Algo que eu estava destacando, né, também no trabalho de Edilane foi o limite, né, que eles deram. E a gente também tem que ter um limite na pesquisa quantitativa. A gente não pode colocar todas as variáveis do mundo, porque senão o modelo vai ficar, né, esdrúxulo, vai ficar muito grande. Mas essas foram variáveis bem pertinentes, né? Foram, a questão de qualidade de áudio, usabilidade da interface, características demográficas dos usuários. Então, com certeza, né, dá para fazer, né, uma extensão desse estudo, né, expandi-lo para colocar essas outras variáveis e até modificar um pouco o modelo para utilizar o Taut, porque na Taut fala-se bastante sobre o desempenho da plataforma, que é justamente essa usabilidade. Eu gostei muito dessa sessão porque é uma sessão assim bem diversificada, né? A gente tem esse artigo quantitativo com modelagem, a gente tem uma revisão sistemática e temos uma netnografia, né? Que é um trabalho essencialmente qualitativo. Então, eu gostei muito dela porque ela ficou bem completa nessa questão de perspectivas. Então, na pesquisa quantitativa, a gente acaba tendo que delimitar nossas variáveis, senão a gente, como eu disse, né, o nosso modelo vai ficar muito grande e tem as questões também de que foram feitas, né, observações daquela amostra muito específica, e acaba que a gente também, obviamente, não para você fazer todas as generalizações para outros streamings de música também. Então, essa é a realidade do Spotify, talvez não seja a mesma realidade do Deezer como é? Do iTunes. Então, tudo isso, não é? A gente acaba tendo que ter essa delimitação para conseguir trabalhar melhor, mas com certeza a ponderação do avaliador sobre aprofundamento da teoria dos usos e gratificações, acredito, Virginia, que a gente vai acatar para submeter para um periódico. Então, Aline, respeitei o tempo da moderação. A gente pode seguir, então, para o trabalho do Francisco, né, que está aqui. Isso, é Obrigada. o terceiro trabalho que tem como título Tendências e Desafios na Comunicação Online de Sustentabilidade na Moda, uma revisão sistemática de literatura. Então, eu vou agora compartilhar com vocês o vídeo. Olá, pessoal. Meu nome é Matheus Puis e vou apresentar o trabalho titulado Tendências e Desafios na Comunicação Online e Sustentabilidade na Moda, uma revisão sistemática de literatura, realizada em colaboração com meus colegas Scarlett O'Hara Alves Sobrinho e Letícia Sampaio Pereira, além da professora Daniela Miranda Gomes, no programa de pós-graduação em Administração da Universidade Estadual do Ceará. É possível notar que, nos últimos anos, grandes marcas de moda vêm se esforçando para promover suas iniciativas de estabilidade ao público. Por exemplo, em 2020, a Patagônia lançou a campanha Buy Less, Demand More, incentivando o consumo consciente e responsabilidade corporativa. Em 2021, a Stella McCartney apresentou o A2Z Manifesto, focada no bem-estar animal e na inovação. Em 2022, a Gucci lançou a plataforma Gucci Equilibrium e, mais recentemente, a marca de jeans Levi's promoveu a campanha Buy Better, Wear Longer, dando ênfase à durabilidade de seus produtos e ao uso de algodão orgânico e tecnologias que economizam água. Esses exemplos ilustram um movimento mais amplo de transformação na indústria da moda, onde a sustentabilidade deixou de ser uma opção e se tornou um imperativo estratégico. A moda, que é tradicionalmente associada a práticas poluentes e condições de trabalho precárias, está sendo pressionada por consumidores mais conscientes, regulamentos governamentais e ativistas para adotar práticas mais sustentáveis. Isso cria a necessidade de as marcas comunicarem de maneira clara e eficaz suas iniciativas de sustentabilidade. Nesse contexto, a comunicação digital, por meio de plataformas como redes sociais e websites, tornou-se uma ferramenta essencial para educar e engajar o público. Com base nisso, nosso estudo traz a seguinte questão de pesquisa: como as marcas de moda estão comunicando suas iniciativas de sustentabilidade no ambiente digital?
O objetivo principal foi mapear as estratégias de comunicação adotadas pelas marcas de moda no meio online, explorando conteúdos e formatos utilizados, as lacunas existentes e as tendências emergentes. Nossa intenção é, a partir da revisão de literatura, propor direções para futuras investigações e melhorias na comunicação digital do setor. A demanda dos consumidores por sustentabilidade na moda tornou a transparência essencial para que as empresas sejam percebidas como responsáveis, especialmente em áreas como economia de água, redução de emissões de carbono e proteção da biodiversidade. Diversos autores ressaltam que a transparência não apenas promove a responsabilidade, mas é uma condição necessária para que as empresas comprovem seus esforços sustentáveis. No entanto, a literatura aponta como um grande risco o uso de estratégias de greenwashing e bluewashing, onde as empresas criam uma imagem enganosa de responsabilidade ambiental ou social, o que pode comprometer a confiança dos consumidores e prejudicar a reputação das marcas. As plataformas digitais, especialmente as redes sociais, têm desempenhado um papel crucial na disseminação rápida de informações sobre sustentabilidade. Elas oferecem tanto oportunidades quanto riscos. Por um lado, permitem que as marcas se comuniquem diretamente com os consumidores. Por outro, também são canais onde práticas desleais podem ser rapidamente expostas, gerando uma pressão maior por transparência. Quanto à metodologia, foi realizada uma revisão sistemática da literatura para uma análise abrangente dos estudos existentes sobre o tema. O processo iniciou com a formulação da pergunta de pesquisa e a identificação de palavras-chave, como sustentabilidade, comunicação e moda. Conduzimos buscas avançadas nas bases Web of Science e Scopus, recuperando 258 artigos no total, dos quais selecionamos 178 para análise após a exclusão de duplicadas. Para garantir uma análise robusta, utilizamos os softwares RStudio e Bibliometrics. Os estudos analisados abrangem o período de 2000 a 2024. Analisamos 178 artigos sobre o tema e observamos um crescimento significativo na quantidade de publicações, com a taxa média de crescimento de 9% ao ano. A média de idade dos estudos é de cerca de 3 anos, refletindo o recente aumento de interesse no tópico. Cada artigo foi citado em média 14 vezes, com um total de quase 7.000 citações, indicando um bom impacto acadêmico. O gráfico na figura 2 ilustra a produção anual de artigos sobre o tema, com a primeira publicação em 2000 e o pico de publicações em 2022, com 36 artigos. Já a figura 3 mostra a participação ainda limitada dos países sul-americanos na produção acadêmica sobre o tema, com o Brasil tendo apenas 2 publicações. Analisando as estratégias de comunicação de sustentabilidade das marcas de moda, identificamos uma ampla variedade de conteúdos e formatos. Muitas marcas dedicam sessões específicas de sustentabilidade em seus websites, comunicando desde o uso de materiais ecológicos até o apoio a causas sociais. O Instagram tem sido amplamente utilizado para promover iniciativas sustentáveis, permitindo diálogo direto e visual com os consumidores. Observa-se que, embora a fotografia seja o formato predominante, especialmente entre marcas menores, os vídeos curtos têm se mostrado mais eficazes em gerar engajamento e conexão com o público. Identificamos lacunas como, por exemplo, a comunicação sobre sustentabilidade nas lojas físicas é limitada, muitas vezes dependendo da iniciativa dos funcionários. No ambiente online, as mensagens muitas vezes são complexas e difíceis de entender. Outro desafio é a falta de integração entre os canais online e offline. Muitos consumidores encontram informações fragmentadas, o que prejudica a consistência da mensagem e que pode gerar desconfiança. A adaptação cultural das mensagens também é uma área que requer atenção, pois marcas que atuam globalmente frequentemente falham em ajustar suas estratégias para diferentes contextos regionais, limitando a eficácia das campanhas. O greenwashing continua a ser um problema crítico na moda, e a transparência, apesar de importante, deve ser acompanhada de ações concretas para evitar o ceticismo dos consumidores. Quanto às tendências, o interesse crescente em mídias sociais tem permitido que marcas se conectem diretamente com seus consumidores. Plataformas como o Instagram têm sido fundamentais para a promoção da slow fashion, ou moda lenta, que defende práticas sustentáveis e conscientes. Influenciadores digitais têm desempenhado um papel central na promoção dessas mensagens, embora haja debates sobre a autenticidade dessas colaborações. Marcas que trabalham com influenciadores alinhados aos seus valores têm maior sucesso em transmitir mensagens autênticas. Por fim, concluímos que, embora a comunicação de sustentabilidade tenha avançado,
ainda há desafios a serem enfrentados. A dificuldade de leitura e a fragmentação das informações são barreiras que precisam ser superadas para que as mensagens de sustentabilidade sejam eficazes. Com base na análise dos artigos, recomendamos que as marcas de moda simplifiquem suas comunicações, utilizando formatos visuais e textos acessíveis para alcançar um público mais amplo. A integração entre canais digitais e físicos é essencial para garantir a consistência da mensagem, além de trabalhar com influenciadores autênticos para ampliar o alcance de mensagens sustentáveis. Para futuras pesquisas, propomos investigar o impacto de diferentes formatos de comunicação na percepção dos consumidores sobre sustentabilidade, além de explorar o papel das tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a realidade aumentada, na comunicação dessas práticas. A adaptação cultural das mensagens também deve ser estudada, pois entender as nuances culturais permitirá que as marcas de moda ajustem suas campanhas de maneira mais eficaz. Por fim, sugerimos uma análise mais aprofundada do papel dos influenciadores digitais na promoção dessas mensagens. Aqui são as referências usadas no nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Pronto, encerramos agora a terceira apresentação. Eu vou passar agora a palavra para a professora Laura para fazer as discussões, dar início às discussões. Obrigada, Aline. Parabéns, Francisco, certo? Trabalho excelente, muito bem estruturado, né? Uma RSL muito bem feita. Vou abrir um pouco a palavra para você falar sobre a escolha do tema. Se quiser fazer algum comentário sobre a estruturação do trabalho, pode ficar à vontade. Um tempinho depois eu faço algumas ponderações. Bom dia a todos. É a minha primeira vez aqui no SEMEAD, sou estudante do mestrado do programa de pós-graduação em administração da UES. E esse trabalho, ele, na verdade, eu comecei a trabalhar com a temática de sustentabilidade a partir do momento que eu entrei no mestrado. E aí eu desenvolvi um trabalho, era um trabalho diferente, mas envolvia a questão da moda especificamente e também da sustentabilidade, onde eu analisava especificamente a comunicação digital, a transparência na comunicação digital de pequenas marcas de moda sustentável, no contexto específico do Instagram, porque existe, né, realmente essa popularidade do segmento de moda sustentável, de slow fashion, dentro do Instagram. E aí eu percebi que era um tema bastante interessante, é um tema relevante, até porque o setor da moda é o segundo setor mais poluente aí do mundo, né? E traz muito essa questão realmente dos impactos, tanto sociais como ambientais, que são proporcionados pela produção aí, de roupas, né? E aí, eu fiz esse trabalho e posteriormente, durante uma disciplina que era a disciplina de gestão de marketing da professora Daniele, a gente foi proposto para a gente como uma atividade, né, realizar uma revisão sistemática. E aí, com base naquele trabalho anterior, eu percebi que existia uma certa lacuna em relação à questão de como que essas marcas se comunicam no ambiente digital, no ambiente online, efetivamente. E pensei, bom, acho que isso pode ser, de fato, uma questão interessante para trabalhar na revisão sistemática, né? E aí, com as minhas colegas, né, a Scarlett, a Letícia, e também com a supervisão da professora Daniele, a gente conseguiu propor aí essa revisão sistemática, trazendo essa questão das tendências, as lacunas, e também trazendo recomendações, tanto, né, para as empresas, para as marcas, como também para pesquisas futuras, dentro dessa temática, de comunicação online, da moda. Então, foi basicamente um tema que eu fui desenvolvendo, né, ao longo do mestrado, e a gente utilizou ali, essa questão da disciplina para poder trazer essa revisão sistemática. Muito bem, tema muito relevante, realmente. A indústria da moda, ela acaba poluindo bastante, né, com assim, a parte têxtil. Então, é muito bom você falar sobre essa correlação entre a sustentabilidade e a moda. Então, é um trabalho, assim, a RSL geralmente são trabalhos introdutórios, então, se quiser enveredar, tem um leque de opções para vocês começarem a trabalhar sobre isso. Então, falando algumas ponderações aqui, começando com a introdução, os pontos fortes dela, assim, ela está bem organizada. Eu gostei que você trouxe dados do mercado, eu acho que enriquece muito quando a gente traz dados do mercado, né? As campanhas que você trouxe
da Stella McCartney, da Patagônia, então da própria Gucci também, a gente vê que há uma preocupação do mercado, como você falou, principalmente do mercado slow fashion, em trazer essa sustentabilidade para a moda. Então, parabéns por isso, assim, a introdução ela ficou bem organizada com isso. Só depois, né, se vocês quiserem comentar, assim, depois vocês ponderem com os outros autores, vocês não definem certinho como vocês decidiram quais são os elementos que tangem a sustentabilidade das marcas de moda. Vocês falam, depois da pergunta de pesquisa, né, que vão trabalhar, trabalhar com a identificação de conteúdos e formatos de comunicação, lacunas e tendências emergentes. Quando a gente delimita isso, a gente sempre tem que trazer uma justificativa. Por que esses critérios? Então, é bom vocês depois definirem melhor por que vocês escolheram esses 3 critérios que vocês vão trabalhar na RSL. Eu sei que vocês sabem, né, de acordo com a literatura, mas é sempre bom a gente justificar, porque quando a gente vai pensar, né, em periódicos, principalmente com RSLs, bibliometrias, meta-análises e afins, eles perguntam tudo, viu? Eu publiquei uma recentemente, então parece que a gente tem que pedir desculpa porque estava publicando a RSL. Então, eles perguntam tudo, a gente precisa da justificativa, tá certo? Só para vocês se atentarem um pouquinho. No referencial teórico, recomendaria vocês, obviamente, aprofundarem esse referencial teórico, falarem, né, separarem os tópicos entre o posicionamento de marca, sustentabilidade de moda, quebrar em 2 tópicos também, para vocês conseguirem fazer esse aprofundamento. Vocês trazem literatura muito recente, até de 2024 já, mas vocês, se possível, né, quebrem esse referencial teórico em 2, de posicionamento de marcas e de sustentabilidade em moda, com estudos anteriores, que é justamente para conseguir embasar melhor quando chegarem os resultados lá no final. Tá certo? É só uma ponderação. Na parte metodológica, ela está bem casada, né, bem estruturada. É isso que eles pedem mesmo das RSLs. Só uma coisa assim, que eu acrescentaria na metodologia que vocês colocam lá no resultado é o período, porque você vai vir falar que os artigos são de 2000 a 2024 no resultado. Normalmente a gente acaba colocando na metodologia e justificando o porquê disso. Porque nos últimos 24 anos vocês estão fazendo essa escolha de sustentabilidade. Os avaliadores eles acabam perguntando bastante isso, mas por que esse período? Por que vocês querem falar sobre isso, sobre esse recorte temporal? Tá? Então, tudo que vocês tiverem, justifiquem. A Web of Science e a Scopus, elas são as maiores plataformas. Então, obviamente, a gente faz essa escolha e faz essa junção. O Bibliometrix, ele traz as figuras muito bonitas, inclusive. Então, a gente consegue organizar melhor. Então, só essa ponderação na metodologia. Quanto aos resultados, eu coloquei só alguns tópicos aqui de aprofundar as análises bibliométricas. Por exemplo, vocês falam dos países, da colaboração entre países. Mas falem mais assim, não vão, a maioria dos países que colaboram são no hemisfério norte. Mas por que são do hemisfério norte? Será que os países do hemisfério norte têm essa maior preocupação com a sustentabilidade? Qual a ponderação de vocês sobre isso? Então, uma dica seria aprofundar essa análise bibliométrica. Também uma sugestão, se tiver espaço, tá na revista que vocês vão escolher, mas colocar se os trabalhos que vocês encontraram na RSL, quais são as teorias que eles utilizam, quais são as teorias mais utilizadas nesses trabalhos, que essa aí poderia se dar até um encaminhamento para pesquisas futuras. E falando sobre as pesquisas futuras também, vocês fazem isso lá nas considerações finais. Quando eu publiquei a bibliometria, os avaliadores pediram esse tópico nos resultados. Não sei como é que vai ser com o de vocês, mas só uma dica do que aconteceu comigo, que eles pediram esses tópicos no resultado e para colocar perguntas de pesquisas futuras. Então, a sugestão que eu dou é vocês colocarem essas perguntas de pesquisas futuras nos resultados, trazer o que está lá nas considerações finais já para os resultados, né, abrir mais um tópico que, né, pode ser que pegue no pé de vocês ou não sobre isso, né, a gente não sabe como é que o avaliador vai se comportar, mas colocar esses tópicos aqui, porque justamente é a riqueza
desses trabalhos de bibliometria, de RSL, de meta-análise, é a gente trazer o encaminhamento futuro. Você trouxe todo o panorama, mas e agora, né? Como daqui para frente, o que é que você vai fazer? Então, é bem interessante isso. No mais, minhas contribuições estão aqui. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Se quiser o arquivo com os riscadinhos assim que eu coloquei, pode pedir que eu envio também. Então, obrigada. Aline, estourei o tempo 20 segundos só. Tá? Obrigada. Tranquilo. E agora também a gente tem mais 22 minutos para discussão geral de todos os trabalhos, de quem quiser fazer algum comentário, sugestão, pergunta, opinião. Estamos à vontade. Alguém tem alguma consideração a fazer? Eu tenho alguns pontos de Tem. sugestão, porque a professora já foi super completa, né, na, na discussão do primeiro artigo, mas são coisas mais metodológicas, porque foram situações que eu já passei e aí eu identifiquei nos Perfeito. artigos. Como, por exemplo, no primeiro artigo da Edilânia, ela coloca as imagens, algumas são de publicidade, e isso não tem problema aparecer o rosto da pessoa, mas tem algumas imagens que são de moradores dos bairros. Aí, nesse caso, como eu creio que ela não tem assim, um contrato de cessão de imagem assinado por esses moradores, que provavelmente ela pegou de stories, pelo que eu entendi, ou de publicações, né, dessa página, ela poderia colocar só uma faixa preta nos olhos, só para cobrir o rosto das pessoas, já que não tem um contrato de cessão de imagem, porque isso eles chamam a atenção na parte da comissão de ética. Já no segundo artigo, eu sugiro assim, para repensar um pouco a limitação, porque, por exemplo, eu fiz um artigo sobre Covid, na época que estava do Covid, e aí eu vi a limitação de não ter literatura na administração e em muitas outras áreas falando sobre o Covid, porque era a situação que estava acontecendo no momento. E aí eu tinha colocado isso como uma das limitações, e aí um professor que me orientou, ele disse assim, olha, a limitação na área da administração com certeza tem, mas na área da saúde já estão pipocando artigos, então você pode pegar todo o referencial na área da saúde, você vai para outras áreas mesmo. Aí, inclusive do Spotify, eu vou até aproveitar e colocar o link aqui, que não é da área da administração, mas que eu acho que talvez pode ser que ajude para refletir sobre o referencial, né? Que foram artigos que eu vi aqui. Eu vou só colocar o link. Foram dois, por exemplo, que um é da área da comunicação e o outro é da área da economia. Mas que ele toca no assunto do Spotify e de repente pode servir de inspiração para esse referencial. E no terceiro artigo, teve essa parte que a professora pediu para aprofundar, e teve um trecho que eu senti falta, que é no trecho que menciona assim que a maioria dos estudos adota uma abordagem fragmentada com foco em aspectos isolados. E aí, nessa parte, eu senti falta foi de exemplos de artigos que mostrando quais foram os focos isolados que eles priorizaram, sabe? Demonstrar isso como exemplo. Assim, por exemplo, poderia ser reconstruído assim: a maioria dos estudos adota uma abordagem fragmentada. Aí cita, sei lá, uns dois ou três que realmente demonstraram essa abordagem fragmentada. Isso é meio que para deixar mais claro que abordagem foi essa, porque eu fiquei na dúvida. Sim, mas a abordagem é fragmentada, mas fragmentada como? Então, essas, assim, são algumas pequenas sugestões. E se mais alguém tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma coisa. Pois é, na ESL, como eu disse, o Bibliometrix dá para você um mundo de informações, mas a riqueza é a gente conseguir aprofundar essas análises, sabe? E aí, engordando um pouco mais o referencial teórico, vocês conseguem fazer mais correlações entre os achados do próprio Bibliometrix, né? Fazer alguma figura lá de evolução da temática. São 24 anos, então tem que fazer aquele gráfico da evolução da temática dele, que você corta em três, e, por exemplo, sei lá, 2000 a 2010, sei lá, o que é que eles precisavam, existia sustentabilidade de moda, o que é que eles precisavam sobre? De 2010 até 2019, antes da pandemia, o que é que se pesquisava? E de 2019 para cá, qual é o auge, né? Quais são, até os próprios trending topics que o Bibliometrics dá. Eu acho que
a gente conseguiria até dar esse aporte para as pesquisas futuras que vêm aí do trabalho de vocês, né? Se vocês quiserem conseguir enveredar aí pela sustentabilidade de moda, eu acho que enriqueceria mais o trabalho. Eu queria aproveitar para agradecer as sugestões, estou anotando tudo aqui, vou levar ali para as minhas colegas, né, para a gente conseguir melhorar o artigo. E aproveitando, eu queria também comentar sobre os outros dois trabalhos, fazer algumas observações, né? Primeiro, o trabalho da minha colega Edilânia também, do PPGA, lá da UES. Achei um trabalho muito interessante, assim, bem relevante mesmo, porque trabalha essa questão da inclusão digital, né, nessa questão da dinamização do mercado local, essas questões que são emergentes, né, na atualidade, a questão da cocriação no digital, o engajamento comunitário, a percepção de valor, que não espelham, não somente espelham, mas também modam essa dinâmica de consumo e também a questão da identidade coletiva. Eu acho assim, o trabalho, o Instituto de vocês, ele apresenta uma análise bem detalhada, né, sobre essa questão das redes sociais e tudo mais. Mas eu acho que talvez um trabalho futuro poderia expandir essa discussão sobre a questão da inclusividade, considerando também grupos que possam estar excluídos ou menos representados nessas interações, como, por exemplo, pessoas que não utilizam as redes sociais, ou moradores de áreas com menor acesso à internet, né? A gente tem muito essa questão da exclusão digital hoje. Então, pode ser uma vertente interessante para um próximo trabalho. E também essa questão, o foco foi, né, nesse contexto urbano, né, de Fortaleza, mas também pode ser interessante analisar outras regiões, né, até mesmo áreas rurais, para comparar essas dinâmicas distintas para enriquecer esse trabalho. Mas, assim, é um trabalho, assim, excelente, queria parabenizar a Edilane aí pelo trabalho dela. E o trabalho do Spotify, que eu também gosto bastante, eu sou uma pessoa que eu uso muito Spotify, essa questão das playlists é uma coisa que me chama a atenção, né? Você personalizar com aquelas músicas. Tem a questão, as músicas que você gosta e também o algoritmo do Spotify, né? Que recomenda essas músicas, de acordo com os gêneros, com aquilo que você costuma ouvir, eu acho muito relevante. E também é bastante inovadora por trazer, né, aplicar essa teoria dos usos e gratificações para entender os fatores que influenciam essa retenção dos usuários. Então, é realmente uma pesquisa que tem uma metodologia quantitativa e uma amostra robusta para reforçar essa validade dos resultados, né? Ah, a minha, a minha, a minha contribuição nesse trabalho do Spotify, acho que ele está sensacional, mas eu poderia se indicar como uma possível variável que poderia ser analisada posteriormente, não sei, a questão do prazer antecipado, que é um construto que eu estou trabalhando até num outro trabalho, que ele é bem interessante, que ele trata especificamente sobre a expectativa de prazer antes do uso efetivo. Então, é um conceito que ele tem ganhado, né, relevância, principalmente nesses serviços hoje de streaming, né, esses serviços de entretenimento. Então, talvez incorporar essa variável poderia ampliar aí a compreensão de fatores emocionais nesse contexto de fidelização. Muito obrigada, Francisco. Anotou aí, né, Virginia? E os artigos também, Beatriz, Aline. Muito obrigada. Já baixei aqui, eu vou te encaminhar, Virginia, os artigos, para a gente conseguir deixar o referencial mais robusto. Eu gostei muito da sugestão de prazer antecipado, Francisco, né? Realmente, realmente assim, a gente pensar, é uma gratificação procurada. Você pensar antes, né? O prazer que vai me trazer a utilizar aquela plataforma. Então, muito obrigada pelas sugestões. Mas, Edilânia, quer fazer alguma ponderação? Não, só agradecer as contribuições, né, as considerações de vocês. Eu anotei tudo aqui também. Vi que já recebi o e-mail também com as suas considerações, agradeci. Vou encaminhar, né, para o meu orientador para a gente poder analisar tudo, ver o que realmente é relevante para a gente poder acrescentar e melhorar no trabalho. É, é isso? Alguém mais tem algo a falar, Aline? eu queria falar bem rapidinho. É mais para Uhum. agradecer a Aline, a Francisco e também a professora Laura e aos avaliadores pelas contribuições. É muito importante essas contribuições, porque é um olhar de uma pessoa de fora, olhando o nosso artigo, analisando o que é que a gente pode melhorar para conseguir submeter para uma revista. Agradecer também ao SEMEAD, né, por essa oportunidade, está sendo bem legal, é uma experiência muito maravilhosa. E dizer que eu gostei muito
do construto que você falou do prazer antecipado e achei muito interessante. Acredito que dá para a gente organizar direitinho e, quem sabe, até fazer uma nova pesquisa analisando esses fatores emocionais, inclusive colocando essa questão do prazer antecipado, né? Do que fazem com que as pessoas acabem consumindo música no Spotify. Antes de propriamente ter esse consumo. Então, eu queria agradecer e no mais é isso mesmo. Muito obrigada. Gente, não esqueçam de responder o questionário que a Aline está enviando no chat, viu? É a avaliação da sessão. Ah, e eu lembrei de outra coisa. A gente pode tirar uma foto só para registrar, por favor? Dá certo? Aí todo mundo dá um Pode? sorrisão, que eu vou tirar o print. Aí eu mando para a professora Laura, qualquer coisa ela encaminha para o e-mail de vocês e também para a Aline e os demais. Tá certo? Vou tirar agora, não? Pronto, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Então, agradeço a presença de todos e se mais ninguém tem nenhum comentário, nada, foi uma sessão assim bem proveitosa, eu adorei ler os artigos de vocês e relembrou muito de alguns Mas, artigos que eu fiz, do meu trabalho, dos estudos, e foi um grande prazer, professora, ser sua assessora, eu gostei muito. muito obrigada, Aline. Eu que agradeço pela ajuda sua. E não esqueçam de fazer a nossa avaliação, é muito importante, gente, da nossa sessão. E desejo que todos publiquem os artigos aí em periódicos muito bons, estou aguardando aí. E então, como não tem mais nenhuma consideração a fazer, ninguém, então vamos encerrar a nossa sessão e temos mais na programação do CMEAD, né? Só acabou a sessão, mas a programação continua. Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Sucesso a todos, sucesso nos mestrados, doutorados de vocês, certo? Qualifiquem e publiquem bem muito. E a gente se vê por aí. Tchau, Ok, pessoal. obrigada, Tchau, gente. tchau, Tchau, pessoal. pessoal. Tchau. Tchau.